Boa noite aos colegas que estão aqui essa noite. A gente sempre gosta de receber bastante, gosta de perceber os educadores e as educadoras da casa e muito também os colegas que a gente recebe aqui todas as vezes que a gente abre a porta. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um espaço que a gente abre com o desejo de aprender, né? A nossa condição de alunos e alunas está presente aqui. Bom, meu nome é Débora Vaz, eu sou diretora pedagógica do Colégio Santa Cruz, e hoje a gente tem uma noite muito especial, a Bia vai explicar daqui a pouco por que ela é tão especial para a gente, também pelo motivo que a Bia vai trazer, mas a gente tem aqui educadoras da escola, acompanhando a nossa convidada. Quem acompanha hoje aqui a Sônia, que eu recebo com muito respeito e muita curiosidade para te ouvir, porque quando a gente começou a receber as inscrições, a gente pensou como nós estamos com uma crise no campo que você tem estudado. Como fala em limites, a gente fala, qual limite? Né? E você estuda esse campo, no campo que a primeiríssima infância convidou a gente para pensar, desde que nasceu essa ideia de que o Santa Cruz, que tinha uma larga história com alunos de... Ele nasce no antigo ginásio, sobe para o médio, começa a vir para ensino fundamental. Até 1974, só recebia meninos e não haviam crianças pequenas. Em 2000, nasce a educação infantil, com 3 séries na época, G4, G5 e a série que a gente chamava de G6, que no ensino fundamental de 9 anos passa a ser o primeiro ano. Quando eu chego, eu falo para o Fábio, esse gramado ia ficar bom com os bebês. E ele fala, nem pensar. E aí, olha quem veio. E aí a gente foi juntando forças na escola para trazer os bebês, a primeiríssima infância, e construir isso ao lado de uma equipe inteira que está aqui, mas especialmente hoje da Vanessa e da Carmen, que tem conduzido a gente a pensar, convidado a gente a refletir, e acompanham a Sônia aqui. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a Vanessa e para a Carmen, que apresentarão a Sônia com toda a importância, a gente precisa reconhecer porque que essa noite também é muito especial para a gente. É a Bia que vai, então, falar sobre isso. Obrigada, Débora. Bom, reitero a alegria de estar aqui com vocês nessa noite, de recebê-los e de ouvir a Sônia Clias, né, que, com esse livro tão importante para a reflexão e para um assunto que já está em crise há algum tempo, não é? E em diálogo, né? Assim, acho que uma fala importante da Sônia, em diálogo com as minhas 2 queridas parceiras de trabalho, Carmen e Vanessa, com quem eu aprendo diariamente. E também eu queria agradecer, né, por isso essa noite muito especial, também uma outra parceira muito querida, Lúcia Magalhães, nossa querida Lúcia. Fica em pé para todo mundo ver você, Lúcia. Lúcia trabalhou conosco na nossa equipe até o ano passado, e agora ela está à frente dessa editora incrível, a Grua, que tem feito publicações, já publicava livros incríveis, e agora também trazendo outras publicações muito importantes para a reflexão sobre a primeira infância, como o livro da Sônia, né, que acabou de estar sendo publicado agora, né, e que hoje a gente faz também um lançamento, e Sônia também, generosamente, gentilmente, irá autografar no final do nosso encontro. Bom, queria também lembrar, que acho que a Débora falou dos nossos queridos colegas, parceiros aí de jornada, pessoas aqui da nossa equipe, mas nós também temos pais e mães aqui, que também da nossa comunidade. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E um livro que diz respeito a todos nós, né?
Então é isso, eu desejo um excelente encontro e muito obrigada pela presença. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas e bem-vindos. Para a gente é essa alegria, né? Eu reitero as palavras da Débora e da Bia, porque esse livro ele tem acompanhado a nossa construção, né? A arte de estabelecer limites, reflexões e propostas práticas para educadores e famílias. Ele tem feito parte das nossas conversas aqui, né? Das nossas formações. E quando, né, a primeira edição saiu em espanhol, a Sônia contou para a gente que ela escreveu esse livro em catalão, né? E depois ele foi traduzido para o espanhol. Desde então, essa obra ela se tornou referência para pensar a educação na primeira infância, né? Seja pela perspectiva da família ou pela nossa perspectiva aqui escolar, né? E aí se situa a relevância dessa tradução realizada pela Grua, né? Que, com esse título, inaugura o seu selo Grua Educação, o que alegra todos nós, professores, ver uma editora se dedicando à publicação e à valorização dos autores do campo, né? Vida longa Grua e a Grua Educação. E ele é um trabalho importantíssimo, ancorado no cotidiano, né? Que vai trazendo cenas e dilemas recorrentes na convivência com as crianças, né? E que ilumina princípios importantes para serem sustentados por nós, adultos, né? Ante aqueles que estão começando a aprender a conviver socialmente, né? Então, antes de eu falar das minhas ilustríssimas convidadas aqui, eu queria fazer, né, também um agradecimento à Grua, na figura da Lúcia, né, e ao Centro de Formação do Colégio Santa Cruz, né, nessa parceria que a gente tem com a Sandra Medrano. Sem essas duas, esse livro não seria possível, esse encontro não seria possível, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E aí, a apresentação dessas convidadas, né, galácticas que estão aqui comigo. Não tinha nem roupa para vir para esse encontro. Né? Então, começando pela Sônia, né? A Sônia é psicóloga, sempre refletiu a respeito das questões do campo da educação escolar, né, e parental. Desde o início do seu trabalho, suas principais referências foram a abordagem Pichler e a pedagogia Waldorf. A Sônia é brasileira de nascimento, mas vive na Catalunha, na linda cidade de Girona, ali pertinho, desde 1992, onde ela produz suas reflexões, dá cursos, palestras, faz orientações para famílias e formações para educadores de crianças na primeira infância. E, além da arte de estabelecer limites, né, esse livro que está reunindo a gente aqui, a Sônia também é autora de El arte de dar liberdad, como acompanhar el juego y el movimiento de los niños, não traduzido para o português ainda. E minha querida parceira, Carmen, né, graduada em Educação Artística, especialista em dança e movimento, mestre em Comunicação e Semiótica, com pesquisa em estudo do corpo, estudiosíssima da abordagem Pichler, formadora de educadores, minha formadora, e, querida, a gente tem a sorte de ter você aqui como orientadora educacional da Educação Infantil do Colégio Santa Cruz. Bem-vindas. Bom, eu vou contar um pouquinho como é que a gente organizou esse encontro, né? Então, a gente vai transitar por perguntas. Nesse primeiro bloco, né, eu vou fazer algumas perguntas, né, que, ora, elas vão transitar mais pelo universo escolar, ora, elas vão mais para o campo da família, ora, as linhas se borram e tudo se mistura, né? E a gente vai colocar, num segundo tempo, a gente vai colocar agora aqui um QR Code, né, que vocês vão poder acessar, um formulário, e nesse formulário vocês vão poder... Ele vai ficar aqui, né, porque, às vezes, a gente não tem a pergunta logo no começo, mas, conforme a fala vai avançando, vão surgindo, né, suscitando reflexões. Então, ele vai ficar aqui para vocês poderem ir fazendo as perguntas, e a Sandra vai me ajudar nessa tarefa aí do formulário. Tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, e a minha primeira pergunta é para a Sônia, né? Então, vou começar
cotejando o livro, né? Então, querendo saber um pouco como surge a ideia de escrever, né, sobre essa temática, limites, né? E por que a escolha do termo arte para se referir a essa prática. Boa noite, Sônia. Boa noite, obrigada. Muito obrigada a Santa Cruz por organizar, muito obrigada, Lúcia, pela publicação do livro. Obrigada, Carmen, que é uma das responsáveis por esse livro estar publicado. E, então, a questão de por que eu falo de arte, isso é porque quando eu ia para Budapeste, observar no Instituto Pickler, sempre ficava com essa sensação que aquelas mulheres são umas artistas. Né? Porque não é só uma questão de... não é um método, não é... É realmente um trabalho que você vai processando, um conhecimento, mas também uma prática que é um processo artístico, quase, eu acho. Né? Então, essa questão da arte, que não é fácil, é um processo, né? Que a gente vai... Também um trabalho grande de autoaprendizagem do próprio adulto. E a questão de escrever, eu nunca fui muito de escrever, eu era mais de falar, então eu dei muitos cursos sobre esse tema, e sempre era um tema que tinha muito interesse, muita necessidade também, até que eu tomei coragem e resolvi pôr no papel, e para as pessoas poderem ter acesso mais facilmente. Sorte a nossa. Carmen, desde essa tradução, né, do espanhol, criou-se um campo de estudos ao redor desse livro. Você já deve estar no seu 13º? 10º. Eu fiz parte, inclusive, né, de um desses grupos que você trouxe esse livro para a gente pensar e refletir, enfim. E aí te pergunto, como você vê, né, a relevância desse tema na formação de professores e professoras? Boa noite. Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com a Sônia e a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que interessa a todos e todas, né, todos nós. Eu conheci esse livro em 2021, quando ele foi lançado em espanhol, e como estudiosa e como uma fomentadora de que vocês todos estudem também, esse foi um livro que a gente escolheu para estudar, e estudar junto, estudar sobre o desenvolvimento infantil é algo muitíssimo importante para todos nós, educadores, tanto para os pais, mas principalmente para os educadores. E a diferença da gente estudar em coletivo, com os colegas, com os grupos, é a gente poder olhar um pouco para o outro, olhar um pouco para a gente mesmo, poder trocar experiências, falar das nossas diferentes realidades. Eu acho que quando a gente se reúne para estudar, a gente começa a perceber que ali tem uma dificuldade que eu também tenho. Então, será que as crianças de lá e as com quem eu trabalho também não são parecidas? E quando a gente estuda, a gente se depara com o desenvolvimento das crianças, com as características das crianças. A gente sai um pouco desse lugar de como a gente foi educado, de como falaram para a gente, daquilo que a gente acha, e a gente tem mais ferramentas para lidar com as crianças quando a gente estuda o desenvolvimento delas e como que se processa nesse caminho de construção da socialização. Eu acho que é muito importante isso. E acho que também, a gente estava comentando até antes dessa conversa que foi muito importante, né, a organização desses grupos de estudo, porque tira a gente da nossa bolha, né? Assim, a gente ampliou muito as relações ao longo desses grupos de estudos. A gente conheceu diversas pessoas que talvez de outros estados, outros países, que talvez a gente não tivesse a oportunidade de estar próxima se a gente ficasse sempre nos mesmos grupos, né? Muito bom. Sônia, eu vou fazer um bate-bola, depois eu vou começar a bagunçar um pouco aqui, tá? Logo nas primeiras páginas do livro, você traz 2 cenas muito interessantes, né? Uma oferecida pela Ute Strube, num curso, e a outra do livro da Janet Lansbury,
que funcionam como metáforas, né, para a compreensão da importância dos limites para as crianças. Limites esses estabelecidos por nós, adultos, né? E, mais adiante, você evoca uma frase da Magda Gerber, né? Cito, né? A falta de disciplina não é bondade, é negligência. E como que você lê a grande dificuldade dos adultos, atualmente, em ajudar seus filhos e filhas a se orientarem no mundo das relações sociais? Você identifica que existe uma certa confusão entre aquilo que se entende por amor e a atual necessidade de retirar completamente do campo social qualquer tipo de frustração, né? Evitar que as crianças se frustrem nas relações? Sim, hoje em dia a gente acho que tem uma tendência a querer educar já desde, não como se fez sempre, mas cada um poder decidir como, de que maneira. Então, isso, na verdade, é uma coisa positiva, né? Que a gente se questiona, faz cursos, lê, pensa sobre isso. Mas, nesse caminho, às vezes, a gente pode também encontrar dificuldades, porque esse jeito novo, muitas vezes a gente não tem modelos, não tem referência, né, de como seria. Então, muitas vezes o que as pessoas procuram é educar com respeito, educar para as crianças serem mais livres, para elas se sentirem mais felizes, né? Então, a intenção é boa. Só que, na prática, às vezes a gente se confunde com esses conceitos, né? Porque para uma pessoa se tornar um adulto livre, não quer dizer que durante a infância ele vai ter que fazer tudo que ele quer, né? E para uma pessoa ser essa questão de ser feliz é um pouco complexo. Eu falo para ter uma vida satisfatória, né? Uma vida plena e satisfatória não quer dizer que a gente tem que estar contente o tempo todo. E uma das coisas que as crianças vão ter que ir integrando devagarinho é que elas não vão poder fazer tudo que elas querem, como elas querem, do jeito que elas querem. Não vai dar para elas terem tudo o que elas querem, na hora que elas querem. Então, para a criança, é um processo difícil, porque, né, são momentos que ela vai viver, talvez, frustrações, mas que forma parte desse processo de aprender a conviver, porque a gente chega a não estar sozinho no mundo, a gente está numa comunidade, né? Quando você fala um pouco dessa questão, né, da felicidade, né, de que a gente educa as crianças para serem felizes, parece um pouco uma contradição, né, quando a gente pensa que, de um lado, a gente está evitando que as crianças se frustrem, e, do outro lado, a gente coloca um imperativo que é tão famoso, né, que a gente escuta muito: eu só quero que meu filho e minha filha seja feliz, né? Só quero que ele seja feliz. O que me parece uma coisa absolutamente impossível, né? Porque educar crianças para ser felizes, pensando que a estrutura da vida é muito irregular, né? Ela não é um platô de alegrias, né? O que a gente faz com as crianças quando a gente deseja para elas felicidade, né? Que elas sejam felizes? Que mensagem é essa? Que imperativo é esse que a gente coloca, né? Então, te pergunto um pouco, né, ainda nessa linha da confusão, né? O que a gente diz quando a gente pede para que as crianças sejam só felizes? A gente fala muito de limite, mas, na verdade, o objetivo da gente não é ficar pondo limite nas crianças, né? Esse não é o objetivo. Só que os limites formam parte desse processo do quê? De desenvolver umas capacidades sociais, né? Então, quando a criança não é capaz de, por exemplo, desenvolver a capacidade de lidar com uma frustração, né? Que isso é uma coisa que eles vão se desenvolvendo devagar, né, nesse processo, mas que é um dos sinais mais importantes de bem-estar emocional. Por exemplo, ser capaz de lidar com uma frustração, né?
Então, uma pessoa que, por exemplo, não é capaz de lidar com uma frustração, não vai ser livre, na verdade, né? Não vai ser feliz. Porque isso vai levar a uma grande dificuldade depois na vida, porque a vida está cheia de situações difíceis e frustrantes, né? Então, na verdade, se a gente pensa, quero que seja feliz e por isso eu vou deixar fazer tudo e ter tudo, a gente, na verdade, está colocando ela num lugar muito difícil, de muita vulnerabilidade, né? Carmen, né? Eu separei um trechinho do livro para você também, né? Da escrita da Sônia, né? Então, tem uma parte em que ela fala assim: estabelecer limites é uma parte pesada do processo de educação e exige esforço. Porém, se entendermos que é uma tarefa que só os adultos podem realizar, percebemos que, embora seja difícil, é importante tentá-lo fazer bem. A Sônia menciona algumas qualidades necessárias para o adulto na hora de estabelecer limites, né? Ela diz qualidades porque qualidade é algo, na perspectiva dela, que a gente pode desenvolver, né? E aí, eu te pergunto, né, a respeito de duas qualidades que estão muito presentes no campo da educação escolar e nas conversas que a gente tem aqui, né, com a equipe de professores, né, enfim, que são a capacidade de gestão do tempo, né, e a capacidade organizacional. Como que você entende o papel desses dois aspectos no trabalho do professor, né? Dá uma tese. Essa listinha da Sônia, a gente chama de lista, a Sônia chama de lista, né? É uma listinha de qualidades bem grande, por sinal, mas muito importante, e não só para esse foco do limite, da socialização, mas a gente vai tentar olhar para isso a partir desse pressuposto. Porque, muitas vezes, a gente fala, eles não me obedecem, eles não param, eles não ouvem, eles, não é? E a Sônia nos traz para esse lugar de que depende da gente, depende do jeito que a gente pensa, tanto o tempo, quanto o espaço, quanto muitos outros pontos. Mas por que é tão importante a gente pensar na organização do espaço e do tempo? Em primeiro lugar, para que as crianças tenham possibilidade de estar consigo mesmas. A gente sabe que a lógica do coletivo, nos primeiros anos, é uma lógica muito difícil e complicada para os bebês e para as crianças pequenas, ainda no momento da vida em que o coletivo é extremamente desafiador. Então, quando um educador pensa o tempo e o espaço e a organização, proporcionando para as crianças que elas tenham tempo consigo mesmas, proporcionando para as crianças que elas tenham sua brincadeira protegida, é tarefa nossa proteger a brincadeira deles. Não, essa ideia de que todo mundo tem que brincar junto, de que todo mundo tem que fazer tudo junto, é muito questionável, e a gente já sabe que os campos de estudo sobre a primeira e ensino infância vão nos colocar vão nos trazer elementos que nos vão mostrar como isso é impossível para os bebês e para as crianças bem pequenas. Então, a proteção de um espaço individual, a proteção de um espaço de brincadeira que ele possa escolher, a proteção de um espaço de atividades em grupos menores. Tudo isso é planejado, isso não cai do céu. A gente precisa planejar isso no nosso cotidiano, em equipe, porque se eu planejo, não conto para a Vanessa, não conto para a Sônia, não dá certo. E que vai precisar partir do que a gente observa das crianças. A gente sabe que a observação é muito importante, muitas vezes a gente observa até a página 2. E o que é que faz com que a observação realmente seja efetiva? Quando a gente partilha, quando eu conto para a Mari o que eu observei, a gente vai pensar juntas como a gente vai fazer. Quando eu conto para a Vanessa, se a gente não partilha o que a gente observou, essa observação ela se esvai pelos dedos. Então, a observação ela é importante para a gente poder pensar juntos, a partir do que a gente vê com as crianças, às vezes mudar a perspectiva da organização, mudar a perspectiva do espaço, porque ela precisa favorecer
esse caminho das crianças que vai do estar consigo mesmo, do brincar sozinho, do brincar ao lado do outro, do brincar em pequenos grupos, para conseguir estar bem no coletivo. Então, se a gente sabe de tudo isso, se a gente planeja dessa forma, vai ser mas vai ser menos improvável que a gente coloque a culpa nas crianças, e talvez a gente até nem precise colocar, porque talvez a gente tenha muito menos necessidade de chamar para as regras, de chamar para aquilo que a gente considera que são as obrigações sociais deles ali nesses primeiros momentos. Acho que seria por aí. Mas tem uma outra coisa, acho que era isso que você ia falar, que nada disso acontece, nada disso a gente consegue fazer se a gente não sai da lógica do adulto que centraliza tudo nele. Porque organização de tempo, organização de espaço e todo esse olhar para as crianças e para os bebês, não tem como a gente cuidar bem de bebês e crianças se a gente trabalha numa lógica de que o adulto é o centro e de que o adulto que decide e que o adulto faz, e que se o adulto for trocar fralda, vai acabar o mundo aqui, porque eles não conseguem estar consigo mesmos, não conseguem brincar sozinhos, não conseguem brincar em pequenos grupos, não conseguem escolher, não conseguem gerenciar a sua própria atividade. Então, eu acho que tudo isso, para ser bem feito, a gente precisa voltar várias casinhas para trás e repensar essa lógica do adulto no centro e as crianças como patinhos atrás dos adultos. Era isso que eu tinha esquecido de falar. Eu lembrei de uma cena hoje do G1, em que a gente agora está com aqueles sons que dividem, os sons das aves que dividem o tempo de uso de praça de cada uma das crianças aqui da escola, né? E essa é uma novidade, né? E quando tocou lá a ave que estava cantando, eles estavam na praça e assim, as crianças escutaram, né? As crianças do G1 escutaram e na hora começaram: abô, 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 abô. Aí o outro: abô, abô. E saíram sem nenhuma das professoras falar: olha, gente, acabou, vamos lá, agora é hora de sair. Não teve a fila para sair da praça. Não teve uma fila, eles escutaram e foram, né? Assim, se dirigiram até as salas, que era o Quero e Tico-Tico, né? Enfim. Então, acho que combina muito com isso que você está falando, né? Que essa temporalidade, ela também acaba inscrevendo a rotina e o tempo, né? O tempo se inscreve no corpo, né? E não precisa de uma sequência de ordens ali, né? As crianças, elas vão vendo o tempo, vão sentindo esse tempo e vão, a partir dessa inscrição que se dá através dos adultos que vão organizando e criando um espaço de fato seguro para que elas possam, né? Sendo possível que elas gerenciem progressivamente esse seu estar nesse espaço. Que tem uma coisa muito importante, que é a estabilidade, né? Só é possível que elas saibam que depois que tocou o passarinho acabou, porque todos os dias isso acontece desse mesmo jeito, né? Só um negócio sobre a questão da lista. Vocês falam, a Sônia fala da lista, mas essa lista nasce porque nas formações eu sempre pergunto: o que os adultos precisam ter? Que qualidades eles precisam ter para colocar limite nas crianças? E aí a gente vai escrever na lousa. Aí fica comprida, mas não sou eu que faço sozinha, não. A gente faz entre todos. E quando aquela lista está bem comprida, eu falo: está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Aí a gente fala: tá bom, então o que a gente vai fazer com todas as qualidades? Que nem sempre a gente está, né, 100%. Mas ela dá uma referência para a gente de em que direção a gente tem que ir. Porque se a gente nunca tem tempo, nunca tem energia, nunca tem paciência, nunca tem empatia, nunca tem firmeza, nunca tem segurança, etc., fica muito difícil. Então, esse olhar para o adulto primeiro, né? Quando as coisas estão difíceis, não está funcionando, a gente olha para a gente e pensa... Por isso que eu falo no livro, como é que a gente está nessa lista, né, dessas qualidades. No livro, você também fala sobre o choro, né, que é né, você fala do choro como uma necessidade vital da criança, né? E a gente sabe que o choro aciona nos adultos, né? Aciona os adultos e aciona nos adultos um desejo de resolução e de silenciamento. A gente escuta um choro, imediatamente o adulto, né, se apresenta como aquele que vai fazer parar. Só que também você diz, né, que fazer parar de chorar não é uma boa estratégia, né?
E se não é uma boa estratégia, o que você pode nos dizer sobre o manejo do choro, né? Como que ele está inserido na economia de relações de adultos e crianças, né? E o que elas aprendem se a gente estabelece um circuito de recompensa do choro? Por exemplo, se você entrar na escola sem chorar, a mamãe te dá um sorvete, né? Alguma coisa assim. O papel do choro nessa relação, como moeda de troca. Isso tem a ver com como a gente acompanha as emoções em geral, né? Que as crianças têm direito a estar frustradas, ou estar tristes, e que as emoções sempre não são nem positivas nem negativas, a gente tem que vivê-las, forma parte da nossa experiência humana. E o choro, ele está sempre... é uma manifestação de um mal-estar, que pode ser vários motivos. E o que a gente precisa nessa educação emocional, principalmente, é aceitar e validar o que a outra pessoa está sentindo, no caso das crianças, para elas poderem também experimentar que eu posso sentir isso, que isso que eu estou sentindo é real, é aceitável, e que não é perigoso sentir isso, e que eu me sinto seguro e me sinto aceito também quando eu estou triste, eu estou bravo, né? E então esse aceitar e acompanhar com empatia é a grande seria o melhor caminho aqui, né? Pois outra coisa diferente é o que a gente faz, qual que é o comportamento depois, né? A gente sente uma emoção, aí depois o que a gente faz quando a gente está sentindo isso é o que às vezes a gente tem que ajudá-los a encontrar uma outra forma, né? Encontrar novamente o seu bem-estar ali, né? Exato. Aqui a gente pensa muito, né, na escola, o choro como algo que é uma mensagem, né? Faz parte também nessa cadeia de comunicação, né? E a gente entende que tem algo ali que a criança está buscando comunicar, né? Um mal-estar, um cansaço, o fato de que ela, né, não pode fazer exatamente aquilo que ela estava com vontade de fazer. Então, mais do que silenciar, né, eu acho que encadear esse choro nessa cadeia de comunicação e, ao mesmo tempo, buscar conduzir a criança a esse bem-estar novamente, a sentir que esse espaço é seguro, né, acho que é desse lugar, né, e não agir como um abafador de choro, né. Enfim, não sei se vou falar alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, a gente pode ser uma boa companhia para chorar. Estou olhando para a Nath sempre fala isso, né? Não precisa deixar chorando, mas a gente pode deixar chorar, né? Ficar ao lado, acompanhar o choro. O choro precisa ser validado, não pode ser impedido, né? Eu acho que é um desafio para todos nós, para as famílias muito, mas para a gente também. Encontrar um lugar de acolhimento do choro também é um exercício para a gente. O papel do adulto sempre é ajudar a criança a encontrar esse bem-estar, mas nem sempre a gente pode resolver a situação, né? Quando a gente trabalha com crianças pequenas, por exemplo, pode acontecer que ela sente falta da mãe, ou da família, do pai. E nem sempre a gente pode trazer o adulto ali, a gente não é a mãe, então, às vezes eu tenho uma situação que eu não posso resolver, mas eu posso acompanhar. E a gente pode dar consolo, que é um dos pilares importantes do vínculo de segurança, que a criança se sinta consolada. E, às vezes, consolar é estar lá, estar perto, acompanhar e ser empático, né? Nem sempre é resolver aquilo, né? E dá tempo, né, para essa elaboração. Lembrei do túnel hoje, né? Porque quando a gente pensa nessa cena que você traz, né, da separação da família, é uma coisa muito grandiosa, né, para as crianças enfrentarem isso. Mas é importante a gente criar contextos em que as pequenas separações elas possam fazer parte para que elas possam elaborar isso, né? E aí eu lembrei de outra cena de hoje. A Nath também estava envolvida.
que as crianças, a gente tem um túnel, né, na praça. E é um grande desafio, né? Acho que, olhando as crianças do G1, eu nunca tive a dimensão de como aquele túnel é comprido para se atravessar, né? E ele é um elemento que introduz essa separação, né? Então, a cena de hoje era a professora estava ali sentada e próxima, né? E ele decide experimentar, o menino decide experimentar o túnel. E aí ele vai um pouquinho e olha. Aí ele vai mais um pouquinho, olha, ela está ali, né? Sem falar uma palavra. Aí ele vai mais um pouquinho, olha. E aí ele está já quase no meio do túnel e ela fala: eu vou te esperar do outro lado. E sai. E aí ele vai e de repente se pega olhando. Que lado? Né? Aí ele olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá. E quando ele avista a perna da professora ali, desponta a perna da professora, aí ele vai, né? e atravessa, e ali ele encontra. Né? Então, para mim, ficou uma imagem muito interessante, né, desse lugar de apoio que a gente vai construindo. Né? É meio parecido com a metáfora que começa o livro, né, do corrimão. Né? Nós, adultos, temos essa função de apoiar, apostar e, ao mesmo tempo, criar contextos nos quais esses elementos, né, a separação, possa ser experienciada com segurança. Né? Enfim. Bom, mais uma pergunta. Prometo que estou chegando ao fim das minhas perguntas e a gente vai ouvir as perguntas de vocês. Carmen, um assunto importante. Né? A gente sabe que as regras elas não são todas iguais. Né? Elas não têm todas a mesma gramatura. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, essa hierarquia, né, das regras. São muitas mesmo, né? Se a gente pensar em quantas regras a gente teve que respeitar para estar aqui hoje, né? Onde a gente teve que pisar, onde a gente não pôde estacionar, o que a gente teve que conseguir realizar. E no cotidiano das crianças são muitas regras no dia a dia. São muitos pequenos detalhes que elas precisam dar conta, entender, acertar. E a primeira vez que eu ouvi falar dessa categorização foi a Ana Tardos que me ensinou. Aprendi com a Ana Tardos, estudando socialização, mas também a Sônia menciona no livro, e depois os outros autores também vão trazer isso, e é óbvio. Depois que a gente lê sobre isso, a gente fala, é verdade, não é? Só que a gente, no cotidiano com as crianças, se a gente não lembra disso, a gente se perde e acaba atrapalhando, e as crianças se perdem também dentro dessa grande quantidade de regras que estão lá no cotidiano das crianças. Então, a Ana vai fazer uma categorização, que ela separa em 3 cores, que as primeiras são as regras de segurança, são as regras mais importantes, e são as regras que estão em menor número. E é muito interessante, quando a gente olha para isso, a gente perceber que são aquelas regras que o adulto tem muita certeza. Não é? Se a criança vai subir na janela, ou se ela vai atravessar, chegar na ponta da rua sem dar a mão, se ela vai pegar a faca, o adulto tem tanta certeza, pela posição, pela postura do adulto, a criança entende muito rápido, e o adulto tem aquele posicionamento de corte, aquele posicionamento simples, rápido, e que a criança, pela ação do adulto, entende, opa, não é? Então, essas são regras que são poucas e que são regras que a gente precisa tomar muito cuidado com elas e para deixá-las muito claras. E isso, quando o adulto tem certeza, a criança rapidamente entende. Só que depois vem aquela grande quantidade de regras do cotidiano, que são aquelas regras que as crianças vão incorporando, que elas vão entendendo, nem sempre precisam saber porquê. A gente, às vezes, tem essa ideia de que a gente precisa explicar porquê. A gente não precisa explicar porquê, porque nem nós sabemos porquê a gente cumpre muitas regras que a gente cumpre, a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que tem que cumprir. Então, são as regras do cotidiano e que a gente vai todo dia anunciando, e precisa de paciência, precisa de constância. Às vezes a gente fala, não dá certo, não deu certo, vou mudar. Ah, também não deu. E a gente precisa garantir que todos os dias essas regras vão ser anunciadas e que são as regras das pequenas coisas. E as crianças vão percebendo que, quando eu subo na janela, o adulto tem uma atitude muito
clara. Quando joga o papel no chão, não pode ser a mesma, não é? É diferente a nossa atitude. E aí são muitos papéis no chão, muitas levantadas da cadeira na hora que está comendo, e são as regras com as quais a gente tem mais dificuldade mesmo. E depois as outras são aquelas regras que a gente não necessariamente anuncia com palavras, que são as regras da cultura, de que a gente cumprimenta, a gente agradece, a gente... em casa a gente come, na nossa cultura a gente come na mesa, na nossa cultura a gente faz xixi nesse lugar, que a gente coloca o cinto na cadeirinha e que a gente vai, de tanto ver os adultos fazerem, as crianças vão absorvendo essas regras que são da nossa cultura. A gente estava falando hoje à tarde, Ivan e eu, e a gente estava lembrando de quantas vezes a gente quer ensinar, né? Quantas vezes o nosso pai ou nossa mãe diz, cumprimenta todo mundo quando chega na casa da avó, da tia, né? Mas quantas vezes a gente cumprimenta e fala bom dia, obrigado para os bebês, obrigado para as crianças, quando a gente pede por favor, quando a criança nos traz. Então, são regras que as crianças vão assimilando por terem vivido, por terem vivenciado. E a Sônia fala muitíssimo bem disso no livro. Eu fico pensando também nas regras de contexto, né? Que logo as crianças já começam a perceber, né? Então, bom, na casa da avó é de um jeito, na escola é de outro, em casa é de outro, e que elas já chegam muitas vezes na escola fazendo esses testes, né? Para saber, bom, que lugar é esse, né? Se na casa da minha avó eu posso isso, mas na minha casa minha mãe não deixa, esse terceiro lugar, que lugar é esse? Né? E aí elas vão buscando essa porosidade no que os adultos sustentam, né? Porque acho que muito cedo as crianças vão logo buscando, né, entender o que se sustenta, quão firme é isso que o meu adulto consegue sustentar, né? Então é importante essa coerência naquilo que a gente faz e naquilo que a gente diz. Mais do que o número de regras, é a coerência daquelas que a gente escolheu, né? Sim. A Sônia coloca em uma parte do livro, né, 4 coisas que a gente precisa, na relação entre as crianças, né, sustentar. Né? Não dá para você arrancar alguma coisa, algum objeto, um brinquedo, sei lá, da mão do outro. Não dá para você destruir aquilo. Né? E tem mais 2 que eu esqueci. Não pode machucar o outro, né? E se machucar. A questão das normas, elas não são universais, né? Elas sempre são construções culturais num contexto, numa comunidade. E cada dia está sendo mais complexo, porque antes as realidades eram mais parecidas. Hoje em dia, cada casa é um mundo com as suas próprias normas. As crianças, elas não estão sempre em casa, então elas se movem muito. Tem em casa, tem escola, casa de um, casa do outro, às vezes vai para uma atividade. Então, cada lugar tem as suas normas. E é mais complexo para as crianças, mas elas conseguem, né, entender que num lugar é de um jeito, no outro do outro, mas não é fácil. E o que eu falo também é que, como não é uma questão universal, que é uma construção, muitas vezes a gente tem dúvidas, né? Se eu posso pôr esse limite ou não. Às vezes a gente nem sabe qual que é a norma de convivência, né? Acontece uma coisa, a gente não gosta, mas a gente nunca tinha pensado nisso. Então, isso pode gerar uma situação que eu chamo que é névoa, né? Que a gente não sabe muito bem, a gente fica em dúvida. E, quando tem névoa, a gente meio que se desorienta, porque a gente não sabe muito bem por onde está indo. Então, pode ser mais complexo também para as crianças, porque se nem os adultos sabem muito bem quais são as normas, as crianças ficam meio desorientadas. Então, é toda uma questão essa quais são as normas, né, de cada lugar. E falando em normas, né, a gente teve aqui no Brasil um caso, recentemente, né, um caso em um voo que repercutiu bastante, né? No qual uma criança manifestou a vontade de sentar num assento que ficava mais na janela, né?
e frente à negativa da pessoa que estava sentada ali, tem uma pessoa sentada nesse lugar, e ela fala, não, a criança chora, né? E a mãe decide fazer um vídeo e postar nas redes sociais, ofendendo a pessoa que não quis trocar, que não quis sair do lugar, enfim. E aí, assim, acho que não dá para a gente questionar a criança, porque uma criança, frente a uma frustração, a um não, ela pode chorar, né? O avião realmente não é um lugar dos mais confortáveis para ninguém, né? Mas o que suscita a reflexão, né, e acho que entra um pouco no modo como o adulto reage no nosso tempo, né, é que esse adulto parece não ter construído recursos mais eficientes, né, de negociação, né, e de sustentação de uma linha ali de civilidade frente aos incômodos do convívio, que, né, conviver e ter incômodos com o outro é uma coisa, né, é um pleonasmo ali, você convivendo, você vai sentir incômodos com o outro, e aí saca o celular, né, para postar nas redes sociais. Parece um processo muito homólogo, né, ao se jogar no chão das crianças, né? Então, assim, bom, eu não consegui aquilo, eu me jogo no chão, né? Nessa ideia que você estava falando de o que a gente sustenta, vocês falando de que a gente também precisa sustentar, né, um lugar ali, né? Se a gente quer que as crianças digam bom dia, a gente precisa dizer bom dia para as pessoas. E aí acho que uma pergunta que eu creio que está relacionada muito com essa ideia de comunidade, né? É tarefa de todos os adultos educar as crianças para o mundo, né? E se perguntar, que criança que eu estou deixando para o mundo, né? Você cita uma outra fala da Magda, em que ela fala que não devemos apenas amar as crianças, mas devemos educá-las para desfrutar da sua companhia. Gosto muito dessa frase. É muito né? boa. Então, assim, como fazer? Por que, às vezes, é tão difícil colocar isso na prática? E me parece que tem ficado, a cada geração, mais difícil. Né? Essa pergunta, né, de se as crianças têm que ser, se elas deveriam ser bem educadas, né, e o que significa isso? Então, a gente não quer que elas sejam pequenos adultos, a gente quer que elas sejam crianças espontâneas, né, mas para elas, por exemplo, esse caso do avião, né? O que acontece? A criança quer sentar na janela, normal, mas não dá para sentar na janela, tem outra pessoa sentada. Ela não vai gostar, ela tem direito de não gostar, ela vai ficar frustrada, vai ficar brava, ela tem direito. Agora, como que o adulto lida com isso? Então, eu posso aceitar, falar, você ficou muito chateado, você queria sentar na janela, e ponto. Aí eu não tenho que resolver, não é um problema que eu tenho que resolver, esse, né? E aí essa dificuldade de muitos adultos de dar conta da frustração da criança e acolher isso como uma situação que não é dramática, né? Não é dramático que ele não possa sentar na janela. Zero dramático. Sim. Acaba sendo dramático, né? E aí a gente ensina para a criança que aquilo que ela está vivendo é dramático e que ela tem prioridade, que ela tem direito, né? E aí fica difícil de conviver realmente. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante da gente pensar, que um dos grandes presentes que a gente pode dar para uma criança é a gente não se desmanchar quando ela se desmancha. Porque quando a criança se desorganiza e o adulto se desorganiza junto, ela está perdida. Então, eu poder contar que eu me desorganizo, mas o mundo ao meu redor continua de pé. Meu adulto continua de pé e está tudo certo. Acho que isso é um grande presente para as crianças. Fico imaginando, né, o que é para uma criança que está buscando seu referencial no campo desse outro adulto, ver esse adulto desorganizado, né, frente à desorganização dela ali, onde ela vai buscar referentes, né, onde ela vai conseguir se amparar para saber, bom, não, está tudo bem, eu me desorganizei, mas dá para eu voltar, né, assim.
Eu tenho mais uma última pergunta, e aí a gente vai passar para as perguntas que eu já estou recebendo aqui de todo mundo, tá? E quem quiser fazer uma pergunta, aproveita esse momento. É uma pergunta que eu fiz pensando muito nos professores e professoras que estão aqui, né? Vocês duas já estiveram em Budapeste, né? Fizeram formações na Casa Pichler, né? E a gente tem professores que fizeram formação, que estão fazendo formação, que estão indo para fazer formação, enfim. Se vocês tivessem que escolher uma coisa para destacar, né, sobre as sensações, reflexões que essa experiência propiciou para vocês, o que vocês colocariam em relevo? O que vocês escolheriam para ser aquela coisa que marcou, né, ali? Quer começar, Sônia? Para mim, essa arte que eu digo, né, é um jeito de trabalhar essa questão das normas, dos limites, que a gente, às vezes, não tem nem registro para entender direito o que é uma mistura entre firmeza, segurança e respeito, né? E calma. Como é você pôr um limite que é firme, mas que não tem agressividade, né? Então, isso para mim é assim uma coisa que eu aprendi lá e que acho que é uma referência que não é muito comum e que realmente o interessante é que funciona, né? Que é muito efetivo e que diminui muito o desgaste no dia a dia, porque quando o adulto é capaz de colocar um limite com calma, mas com firmeza, e ver que aquilo dá resultados, porque a criança consegue se ajustar melhor nesse contexto social, é uma coisa que diminui muito o estresse, diminui o desgaste, melhora a qualidade de vida. Porque o que eles buscam sempre é o bem-estar de toda a comunidade. A gente não pensa só na criança, a gente pensa na criança e no entorno, porque não existe bem-estar da criança sem o bem-estar do entorno, né? Acho que é isso para mim o que... Então, eu vou aproveitar o gancho, já que a Sônia falou em bem-estar de toda a comunidade. Uma das coisas que mais me toca quando eu vou numa formação lá é justamente esse apreço pelo bem-estar de todos, no modo da gente ser tratado. Eu acho que tem um modelo de cuidado, de que os adultos são cuidados da forma como se preconiza que se deve cuidar das crianças. Então, quando a gente, como formadores, eles como, né, pessoas que estão gestionando um grupo de adultos, cuida dos adultos com respeito, com escuta, não tem um certo e um errado, todos têm a possibilidade de se colocar, não tem alguém que sabe mais e alguém que não sabe nada. Então, acho que esse é um grande modelo para a gente na lida com as nossas crianças e com as famílias, de que a forma como a gente é tratado, ou como a gente trata os educadores, como os educadores se tratam entre si, são um modelo também de como a gente vai precisar tratar as crianças. E aí, só para finalizar, tem uma outra, eu vou falar duas, que eu acho que o Leonardo da Vinci fala que a suprema perfeição é a simplicidade, né? Que a simplicidade, ela é realmente o menos é mais, né? Então, o simples pode ser o melhor, o simples pode ser o mais importante, o mais simples sempre é o mais importante. Acho que seria isso. Bacana. E bem difícil quando a gente pensa no que a gente, né, vivencia nos tempos atuais. Eu vou fazer bloquinhos de pergunta, tá? Então, acho que se vocês quiserem ir anotando aí o que vai ocorrendo na hora que eu vou trazendo, sim. A gente tem bastante pergunta, né? Então, vamos lá. Primeira, como dar limites pode ser parte da formação do educador? Segunda, meu bebê tem 7 meses e, na hora da troca de fralda, se vira para lá, para cá, às vezes tornando o momento um desafio. Como torná-lo respeitoso e, ao mesmo tempo, implicar o bebê no processo? Isso é boa, hein, gente?
Aí aqui, poderiam falar um pouco mais sobre a diferença entre um processo de sofrimento da criança e as frustrações inerentes ao desenvolvimento? Também boa. Todo mundo afiado aqui. Vamos fazer 3 e 3 ou vocês querem mais uma? Mais uma? Então vai lá, mais uma. Alguém falou mais uma e eu escutei. Como lidar com o desrespeito aos limites? Como ser firme sem precisar gritar ou colocar de castigo? Ou gritar às vezes é necessário? Vai lá. Quem começa? O conforto de estar só mediando a mesa. Quem começa? Quem se aventura? Tanto faz. Não entendi. Cada um dá uma resposta para uma Você pergunta? escolhe a que você acha que você quer falar e aí a gente vai... Vou falar da última. Olha! Quando o adulto grita, é porque porque está faltando recursos, né? Tem situações que é muito difícil porque a gente se sente impotente. E o que vem depois da impotência é a raiva. E aí a gente fica alterado e grita. Então, nessa arte aí que eu aprendi em Budapeste, um dos segredos é a gente colocar limite antes da gente estar alterado emocionalmente. Então, esse limite não vai sair com certa dose de agressividade. Que às vezes a gente pode ser uma agressividade encoberta, a gente não grita, mas a gente está com raiva. E aí aparece no olhar, aparece no tom de voz, na palavra que a gente usa, no gesto que a gente faz, na postura, etc. Então, se a gente conseguir colocar o limite antes de estar nesse ponto, a gente vai conseguir colocar um limite com calma e com respeito, né? Então, aí tem essa parte também de autocontrole, de autoeducação, de observação de mim mesma, para ir percebendo esses sinais de quando eu já estou ficando alterada. E, às vezes, as pessoas falam que precisa de muita paciência. Eu falo, sim, mas cuidado, porque a gente não tem que levar esse elástico, né, que vai esticando, esticando, esticando a paciência, porque isso, no final, tem um preço, né? Então, paciência sim, mas não paciência infinita, quer dizer que a gente está aguentando, 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 aí, no final, a gente explode. Então, não precisa gritar se a gente conseguir colocar o limite antes e com calma. Aqui tem uma coisa importante, que é quando uma criança faz alguma coisa que a gente considera que não é adequada e que a gente vê que, então, a gente tem que pôr um limite. Se o adulto fica bravo com a criança, ele não vai estar aprendendo só que aquele comportamento não é aceitável, que não é permitido, mas ele vai estar recebendo uma informação de que ele não é aceitável, né? Então, é muito diferente quando eu consigo colocar aquele limite naquele comportamento sem ter uma atitude agressiva com relação à criança. Então, esse é o grande desafio, eu acho, ajudá-los a integrar normas e limites, mas conservando uma boa autoestima e conservando também a qualidade da relação entre a criança e o adulto. Então, tudo isso, acho que esse jeito de trabalhar do Instituto Pichler ajuda muito nesse sentido. Eu vou comentar a resposta, porque quando a gente fala assim, aí você dá um limite, e você dá um limite antes, como disse a Sônia, de você ficar muito nervoso.
Só que aí a gente vai fazendo assim, não bate no gato, Dani. Dani não pode bater no gato. Dani, eu já falei. Então, a criança vai batendo no gato e você vai dizendo para ela que não pode bater no gato. Se não pode bater no gato, na primeira vez que ela vai bater no gato, a gente vai dizer, eu não vou deixar você bater no gato, eu não posso deixar. Porque eu vou permitindo que ela faça uma coisa que não é permitida e daqui a pouco eu explodo. Então, eu acho que só para dar um exemplo de que muitas vezes a gente vai falando não faça e vai permitindo que faça. Aí, daqui a pouco, não pode mais. Então, a melhor forma, né, só complementando, se não pode, eu não vou permitir. Ou então pode. Então, acho que é um pouquinho para a gente refletir também como que a gente faz cotidianamente. E eu fiquei pensando, né, também aqui, entrando na conversa, né, essa questão da agressividade, né, do adulto já tem algo muito desproporcional na figura do adulto frente à criança. E quando a gente grita, quando a gente se transforma, né, não à toa tem uma vasta literatura mostrando as várias formas que um adulto pode virar um monstro, né, e isso faz parte da nossa literatura infantil, né, não conduz a criança a um caminho de reparação, né? Fiquei pensando muito quando a criança, quantas vezes a gente fala, olha, não bate, não pode bater, não pode derrubar, não pode empurrar, não pode morder, mas o fato é que ela vai derrubar, né, alguma coisa, ela vai morder. Em algum momento, ela vai bater, ela vai empurrar um amigo ali, que está um colega da sala. E a gente fala pouco sobre, bom, e se eu faço? O que eu faço? Né? Como eu consigo restituir um caminho de reparação ali? Porque a criança vai se sentir, bom, a minha mãe falou que eu não era para eu bater no meu irmão, eu bati. E como que a gente vem ensinando o fato de que, bom, a gente precisa também conseguir reparar aquilo que a gente faz de errado, né? Porque todo mundo faz coisa errada, né? E como a gente volta, esse caminho de retorno, eu acho que também é muito importante estar no nosso radar quando a gente pensa na educação das crianças, né? Bom, você quebrou o brinquedo do seu irmão, vamos pensar em algum percurso para que a gente possa arrumar isso, implicar a criança nesse processo, tanto com o seu tempo, quanto com as suas ideias ali, né, no momento de... porque é certo, todo mundo, adultos e crianças, em algum momento ou em vários momentos, vai fazer uma bobagem, né? E como a gente repara isso, como a gente se desculpa frente ao outro, sem pedir desculpa, porque eu pedir desculpa não diz nada, né? É um acordo, né, importante, se eu pisar no seu pé, eu vou te pedir desculpa, enfim, mas para a criança é algo muito abstrato, né? Então, como a gente também se insere nesse caminho de limites por esse lugar, né, da reparação e do... Você fez algo que não foi legal, mas tem conserto, né? Dá para a gente pensar em reparar isso. Aqui a criança ela precisa já estar numa idade em que ela possa assumir, né, de quem é a responsabilidade, né, do que aconteceu. Então, uma criança, se ela é muito pequena, se ela ainda não fala nem eu, quem que é responsável, né? Então, se reparar, no princípio, o adulto repara e dá esse modelo para a criança de, por exemplo, derrubou, então a gente limpa e a gente repara e a criança vai integrando isso de que eu derrubei, aí a gente seca. Até que ela seja capaz já de ter uma autoconsciência para poder assumir essa responsabilidade. Eu derrubei, então aí, mas isso vai demorar um pouco ainda. E a fralda, gente? Ele tem 7 meses e ele não para quieto, né? Eles não param quietos mesmo, né? Os bebês e as crianças normalmente param quieto quando eles estão interessados naquilo que está acontecendo, né? Então, a pergunta não seria porque ele não para quieto, a pergunta seria por que será que ele não está tão interessado aqui nesse momento, não é? E tudo bem não estar interessado na troca de fraldas, na minha troca hoje. Amanhã eu posso estar.
Mas quando as crianças estão trocando a fralda, elas não estão desligadas de tudo que está acontecendo. Quando nós estamos junto com a criança trocando a fralda, não estão desligadas de tudo que está acontecendo naquele ambiente, naquele espaço. Tem muita coisa ali, não é? Então, por isso que a gente preconiza, a gente acredita, a gente estuda isso, de que o lugar onde a gente troca fraldas precisa ser sempre o mesmo. O lugar onde a gente troca fraldas tem que ter uma organização dos materiais e dos objetos que também é conhecido. O lugar onde a gente troca fraldas precisa oferecer para aquela dupla, adulto-criança, objetos e materiais que a criança reconheça. A criança precisa poder participar disso e saber o que está acontecendo. Então, se a Vanessa nos convidar para dançar uma coreografia, eu vou precisar saber que passos são os passos da coreografia, senão não vou poder dançar, não é? Então, a criança precisa saber. Então, também, quando a gente estuda a troca de fraldas, a gente estuda que a gente vai fazendo sempre do mesmo jeito, porque eu vou dando para a criança, assim como a Vanessa daria a possibilidade da gente dançar juntas, a possibilidade de fazer parte. Para que eu possa fazer parte, eu preciso saber qual é a coreografia, quais são os passos. Então, tudo isso são recursos que vão colaborando para que a criança possa se sentir participante disso, parte disso. E se a gente fala assim, não deu certo, vou mudar, agora não deu certo, então eu vou na frente da televisão, agora não deu certo, então eu vou dar o tablet, agora não deu certo, aí sim que nunca vai dar certo. Então, a gente vai mantendo essa regularidade, contando para ela o que está acontecendo, e é muito difícil, principalmente em casa. A gente, como profissional, a gente estuda isso e faz isso de uma forma organizada profissionalmente, mas nas famílias, onde a gente tem um ambiente que tem que dar conta das necessidades do pai, da mãe, do adolescente, do filho do meio, do mais novo, do gato, não é? Então, às vezes, fica mais difícil ainda. Mas o adulto que vai fazer essa troca junto com a criança, ele precisa estar ali também. Porque muitas vezes a gente fala, ela não para, mas eu também não paro, né? Eu estou aqui, mas eu estou no celular, mas eu também estou falando com alguém, eu também estou... Então, é um exercício diário e que começa lá nos primeiros dias de vida e que a gente repete todos os dias e a gente acredita que dá certo. Tem uma pergunta sobre, que é importante isso. Como a gente sabe diferenciar se essa frustração já é um sofrimento e como é que, né? Com relação às frustrações, a gente tem que pensar muito bem se é uma frustração a uma necessidade vital da criança. Então, a gente nunca quer frustrá-las nas suas necessidades vitais. E o sofrimento só pode estar presente quando a frustração é de uma necessidade vital. Quais são as necessidades vitais? Então, tem as necessidades vitais fisiológicas. A gente não quer frustrar a criança que está com fome e não dá comida. A gente não quer frustrar uma criança que está cansada e não deixar ela descansar. Depois tem as necessidades emocionais. Então, a gente não quer frustrar uma criança que precisa de um adulto, né, que esteja presente em alguns momentos onde existe uma relação de confiança, de segurança, de proteção, etc. Se isso nunca está presente, a gente não quer frustrar a criança nessa falta de apego seguro, né? E depois tem todas as necessidades também das crianças de brincar, de se movimentar. Então, uma criança que eu mantenho ela impossibilitada de brincar e se movimentar, ela vai estar sofrendo. Então, isso não é uma frustração a ideia é que o adulto não frustra as crianças nas suas necessidades vitais, ao contrário, nosso papel é atendê-las nessas necessidades vitais. Então, se eu faço uma reflexão e vejo que ela está bem atendida, porque ela está bem atendida no fisiológico, ela tem uma pessoa de referência que dá segurança, que ela se sente vista, escutada. Isso não quer dizer 24 horas, mas momentos que alimentam, né, essa relação de qualidade.
e se a criança tem os seus momentos preservados de brincar livre, de movimento livre, etc., aí eu não preciso me preocupar com as frustrações, né? Então, um exemplo, por exemplo, as crianças precisam se movimentar, eles precisam correr, pular, subir nos lugares, etc. Mas se ela quer subir em cima da mesa de comer, por exemplo, o adulto considera que não é um lugar adequado para ela subir, ele pode pôr um limite, talvez a criança se frustre, não precisa ficar preocupada com essa frustração. Então, acho que é uma maneira que ajuda a gente tentar pensar se essa frustração é de uma necessidade vital ou é uma frustração que forma parte, né, dessa experiência de que não dá para fazer tudo que eu quero, não é dramático, eu não preciso me preocupar com isso. Não quer dizer que eu não possa acompanhá-la na sua frustração, porque ela pode estar realmente frustrada porque não está podendo pular em cima do sofá. Eu acompanho, mas não preciso me preocupar, porque isso não é um sofrimento, né? Acho que... Vou fazer mais um bloquinho, tá? Então, se vocês poderiam falar um pouco sobre TOD, transtorno opositor desafiador e as dificuldades com limites. Acreditam que esse diagnóstico é fruto de uma geração de adultos que não dá limites? Desculpa, você falou dos transtornos e depois? Transtorno opositor desafiador, das dificuldades com limites, e se... Dificuldades com limites. Isso. E se a gente acredita que esse diagnóstico está associado a uma geração de adultos que não dá limite. Quando pensamos em limites, muitas vezes há uma confusão com algo rígido e pouco negociável. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a observação, escuta e flexibilidade como parte desse processo de estabelecer limites. Como acolher quando, na hora da frustração, ao invés de chorar, a criança bate ou xinga o adulto? Mais uma aqui. Noto que, quando eu estou sozinha com meu filho, ele entende bem os limites. Quando o pai está junto, percebo que ele testa muito mais os limites. Entendo que ele já percebeu que, quando o papai e a mamãe estão juntos, os limites parecem ser diferentes. Como lidar com essa negociação que a criança fica fazendo entre pai e mãe para testar os limites? Vou para mais uma, tá? No caso do momento do choro, quero poder estar do lado com empatia e acolher, mas quando a criança não quer, se esconde e foge. Como fazer para dar esse suporte emocional e acolher quando ela recusa essa ajuda? Mais uma sobre o choro, que eu acho que conversa. Sobre o manejo do choro, como ajudar uma criança que chora muitas vezes, por pequenas coisas, todos os dias. Acho que... Vou deixar as mais difíceis para vocês duas. Quer dizer, o difícil sempre é uma forma de olhar, né? Olha que interessante essa pergunta do pai e da mãe, né? É muito interessante. E é muito bom para as crianças poderem perceber que as pessoas são diferentes, que as pessoas pensam diferentes, as pessoas agem de forma diferente, que o papai e a mamãe são pessoas diferentes. E, se não está claro, eu vou tentar descobrir por que não está claro, eu vou tentar entender. A gente também faz assim, né? Quando eu cheguei aqui no Colégio Santa Cruz, eu fui atrás de descobrir quais eram as regras. Será que eram as regras parecidas com as regras que eu, né, cumpria ou tinha no outro lugar que eu trabalhava? Por onde entra, por onde sai? Então, tentar descobrir, tentar entender como as coisas funcionam
é muito saudável e as crianças ficam o tempo todo perguntando. E elas vão perguntar para a Maju vai dar a resposta, vão perguntar para a Isa vai dar a resposta, vão perguntar para a Kátia, elas vão dizer, opa, está todo mundo respondendo que é assim, então é assim aqui na escola. E à medida que a gente vai garantindo para elas, por exemplo, aqui na escola, que as coisas acontecem dessa forma, ufa, os adultos sabem, eles já me contaram, eu posso parar de perguntar isso, vou começar a perguntar outra coisa. E eles começam a perguntar outra coisa. Então, eu já sei que não pode fazer isso, agora eu vou perguntar se pode subir ali. E continua, a vida inteira. Na família, eles também começam a fazer essas perguntas. E eles começam a descobrir, opa, na vovó pode subir no sofá, aqui em casa não pode. Não é? Opa, na vovó, a vovó deixa comer na frente da televisão, a mamãe e o papai não deixam. Eles vão entendendo isso, eles vão organizando esse pensamento. O que é importante que a gente lembre em relação aos adultos, as mães, ou os pais, ou o pai e a mãe, ou a avó e a mamãe? Quem são as pessoas que estão em casa nessa relação bem primária? Que a gente pode ter diferenças de opinião, de gosto. O papai gosta de dormir cedo, a mamãe gosta de dormir tarde, ou a mamãe gosta de tomar banho de manhã, mas a vovó gosta de tomar banho à noite, o papai gosta, a mamãe não gosta, está tudo certo. Em relação às regras, a gente precisa entrar em acordo. A gente vai entrar em acordos, a gente vai combinar quais são as regras aqui na nossa casa, não é? Ou como a gente vai agir, porque isso ajuda a criança a perceber, ufa, eles sabem. E é muito gostoso, é um conforto muito grande para uma criança pequena saber que os pais sabem e que ele não precisa se preocupar, que ele tem que controlar tudo, de que ele tem que decidir tudo e que ele tem que perguntar tudo. Então, sim, quando a gente tem opiniões diferentes, ou quando, às vezes é mais difícil para o papai, é mais difícil do que para a mamãe, e a gente pode dizer, é muito difícil para mim, mas eu não posso te deixar fazer isso. Então, para as crianças, principalmente para as crianças nessa primeira infância, não diria nem na primeiríssima, as regras do lugar onde elas vivem, elas precisam estar em harmonia para que eles possam relaxar. Se a gente precisa ficar o tempo todo perguntando nesse sentido, eu vou desafiar para perguntar, é o jeito de perguntar. Se eu preciso o tempo todo estar atrás disso, eu não consigo relaxar. Ufa, meu pai e minha mãe já decidiram, então eu posso ficar tranquilo porque não vou precisar me preocupar com isso. Acho que é um pouco por aí. Tem uma sobre o choro, né? Uma criança que chora muitas vezes, todo dia, por pequenas coisas, quando uma criança está bem com ela mesma, com o entorno, ela não tem necessidade de ficar chorando o tempo todo por pequenas coisas. Então, aqui acho que vale a pena tentar identificar o que não está bom para essa criança. Às vezes é cansaço, às vezes, não sei, podem ser várias coisas. Então, aqui eu acho que vale a pena olhar o que está acontecendo, que ela está manifestando esse mal-estar, assim, de uma maneira tão seguida, né? Quando a criança não quer que o adulto fique perto, quando ela está com um mal-estar, acho que essa foi uma pergunta, né? Quando ela chora e não aceita o consolo, não quer que o adulto fique perto, é importante respeitar. Então, só do adulto ter essa disponibilidade de falar, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu não vou embora, mas eu respeito a distância que a criança precisa. Em geral, acho que é uma boa maneira. E depois tem uma outra pergunta, que é quando essa frustração, a criança não... como é que era? Quando a criança bate... No próprio adulto. Exato. Quando a frustração não é que ela chora, mas ela bate, xinga o adulto. Então,
essa questão da diferença entre a criança, o que ela está vivendo e o que ela está fazendo, né? Então, a gente separar uma coisa da outra. Então, tem essa criança que está brava, que está frustrada e que está batendo e que está xingando. Então, a gente aceita essa emoção que ela está vivendo e a gente põe limite no comportamento, né? Então, se ela está batendo, a gente talvez põe a mão para fazer uma barreira e fala, não, assim não. Eu estou vendo que você está muito chateado. Então, a gente aceita, eu posso ser empática com ela, posso pôr um limite firme, claro, mas sem agressividade, esse que é o mais difícil. Principalmente nessas horas, quando a criança está batendo, né? Não é fácil alguém bater na gente e a gente conseguir ficar calma. Não é fácil, isso é um trabalho, também não quer dizer que a gente tem que estar sempre nesse lugar, principalmente na família, nem sempre a gente vai estar nesse lugar de calma, mas é uma coisa, é um trabalho que a gente pode ir experimentando, né? De conseguir ser empático até com uma criança que está batendo em mim. Isso não é fácil, mas, né, já é outro nível de... Mas a gente pode chegar lá e é muito mais satisfatório para o adulto também e muito mais efetivo, porque essa criança ela vai ter melhores condições de se acalmar se o adulto está calmo. É isso que a gente fala de corregulação, né? Que a calma do adulto ajuda a criança também a diminuir essa tensão interna. Então, é essa diferença entre aceitar a emoção e colocar o limite no comportamento. Sim. Eu queria falar uma coisa sobre essa pergunta que teve sobre o transtorno opositor, né? Que pergunta se isso é uma coisa que também acontece, tem a ver com o jeito que a gente se relaciona com a criança, né? Ou não se relaciona com a criança. Esse é o teu tema, né? Esse é o meu tema. E assim, acho que quando a gente pensa nos sintomas que as crianças apresentam, eles são sempre mensagens, né, para esses adultos que estão ali na frente dela. E eles estão inseridos num tempo, né? É fato que nós estamos cada vez mais capturados por telas e cada vez menos na presença das crianças, né? O que não quer dizer que não existam quadros clínicos ali, né? Não é isso, não é uma negação dos quadros clínicos, mas a gente tem mesmo uma intensificação da nossa ausência frente à presença das crianças, né? Então, quando a gente... e a criança pequena, a gente sabe que é uma criança que pede presença, né? Pede que todo mundo habite a mesma gravidade ao mesmo tempo, né? Então, com certeza, algumas coisas que acontecem, né, e que a gente classifica como opositor, tem a ver justamente com o fato de que a gente não está olhando para as crianças no tempo presente e vivenciando a experiência do tempo presente com os nossos filhos, filhas e alunos, né? Então, pode ter alguma relação com o fato de que a gente não está se apresentando como alguém que está no campo do presente, da presença? Sim, né? Mas o que não exclui a existência, né, de outros quadros aí. Então, acho que é importante a gente pensar que elas buscam, no campo do outro, elementos para se forjar como humanos, né? Então, assim, ela está buscando na gente, nós adultos, elementos para se tornar humano, né? Para se colocar nesse mundo, para entender esse ambiente no qual a gente está. Então, pode haver, né, coisas que elas busquem ali na gente, e a nossa ausência abre espaço para outras coisas, né? Mas a gente precisa pensar também nisso caso a caso. Enfim. Só falar uma coisinha com relação a gente falou, né, de olhar para o adulto, como é que a gente está, que qualidades a gente tem, e às vezes a gente precisa olhar para as crianças também e compreender as singularidades, né? Que uma coisa que pode funcionar para uma criança pode não estar funcionando para outra, e que tem crianças que
pedem um plus, né? Na verdade, são as mesmas coisas, mas mais presença, mais segurança, mais paciência, mais empatia. Então, não é fácil realmente, mas são desafios que a gente tem que também enfrentar e criar muita comunidade, eu acho, para fazer rede, né? Fazer rede, Eu queria, a gente está super em cima aqui do tempo, queria só trazer uma, né, para a gente finalizar, né, que tem a ver com a linguagem, né, e eu acho que a linguagem entendida para além da fala, né, e acho que é interessante para a gente terminar esse bloco e depois passar para as considerações finais, né, e de repente também, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês gostariam de responder que não foi feita, né, vocês também aproveitarem esse tempo. Mas é uma pergunta que fala assim, ó, gostaria que relatassem sobre o quão importante é a linguagem corporal do adulto, o tom de voz, a firmeza no processo de estabelecer limites, né? Acho que a voz tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Então, se vocês quiserem trazer um pouquinho, né? E aí depois já emendar um pouco com as considerações finais ou uma pergunta. E eu prometo passar todas as outras que a gente não conseguiu para a Sônia, para a Carmen, né? E a gente pensa num outro jeito de respondê-las. Eu vou começar e depois já passo para a Sônia encerrar, porque eu acho que a Sônia nos deu uma lição tão maravilhosa hoje, né? Ela nos fala sobre limites, sobre rigor, não sobre rigidez, né, mas sobre rigor, sobre regras e sobre uma atitude importante que os adultos precisam ter desse jeito, empático, generoso, com essa voz tranquila. E eu acho que é um modelo para a gente, em construir uma forma de falar com as crianças, a partir não só dessa fala, mas não dessa verbalização, mas desse olhar, dessa pessoa que olha na altura do olho, desse toque que pode acontecer ou não, quando a gente falou da criança que talvez se ressinta ao toque. Eu queria encerrar venerando esse modelo que a Sônia Kliser para a gente, em relação à forma de ser, de falar e de se colocar no mundo. Eu acho que as crianças só têm a ganhar quando a gente consegue ser para elas um lugar de tranquilidade, de estabilidade, de segurança, de paz. Era isso. A questão da linguagem é muito importante. Tudo o que a gente fala e o que a linguagem, o olhar, os gestos, atitudes, etc. Mas entender que isso não é uma fórmula, que isso é uma expressão do que a gente está vivendo internamente. Então, assim, para acabar, o que eu deixaria é a questão do autocuidado do adulto, que é muito básico, porque, no final, isso passa por mim. Não é uma questão de uma técnica, não é ler um manual, o que eu tenho que falar, como que eu tenho que me colocar, que também, mas passa por mim, passa por como eu estou. Então, para mim, eu acho que é uma prioridade muito grande diminuir o nível de estresse dos adultos, porque é um problema que a gente tem, que tem uma inércia muito grande, levar a gente para um lugar de uma dispersão muito grande, de um cansamento. A gente anda muito cansada, muito dispersa, muito desorganizado no tempo e com um estresse muito alto. E a gente está pagando um preço muito grande, as crianças também, tanto no profissional como na família. Então, acho que é muito importante a gente se cuidar, a gente criar comunidade, a gente criar capas protetoras para a criança e para os adultos que estão em volta das crianças, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, queria acabar com essa ideia.
E aí eu vou terminar aqui também com a sua conclusão aqui do livro, que eu acho que ajuda a gente a pensar e a tentar viver com menos culpa, né, e com menos irritação, né, às vezes, esse processo de socialização das crianças, né? Você escreve assim: para concluir, gostaria de comentar que quando há dificuldades e estamos exaltados em relação aos limites, recomendo não querer ajustar tudo de uma vez só. Quando há situações complicadas, se, por exemplo, precisamos dar novos direcionamentos a diferentes comportamentos, vamos trabalhar comportamento por comportamento, eleger prioridade, ir passo a passo. É melhor não querer fazer tudo de uma vez, porque pode ser muito difícil para nós e para as crianças. Eu acho esse um conselho muito precioso, porque, às vezes, a gente quer fazer uma revolução, né? Então, assim, férias. Então, ela vai voltar no segundo semestre sem fralda, sem chupeta, sem a naninha, né? E aí, quando chega na escola, ela construiu toda uma ritualização com a fralda, com a chupeta e com a naninha, e ela volta para aquele ambiente e não tem nada com que, né, a criança volta para aquele ambiente e não tem nada que ela possa reestabelecer ou refiar nesses fios, desses laços que ela construiu durante um semestre, né? Então, acho que calma, prudência, mudanças. A gente tem tempo, né? É uma infância, né? O Tolstói tem uma frase, né, que ele fala: a infância do homem dura muito tempo, não por acaso, né? Porque a gente precisa percorrer as trilhas e os percursos por mais tempo, né? Então, acho que eu deixaria com essa frase. E quero convidar os pais de G2 e G1, que eu estou vendo por aqui, para uma conversa que a gente vai ter na segunda-feira sobre literatura e leitura para as crianças pequenas e bebês, que vai ser muito bacana, no espaço da biblioteca, com a ajuda da Sandra e com a Regina Fusco, nossa coordenadora de G1 e G2. Então, obrigada, Sandra. Obrigada, Carmen. E Débora vai falar. Queria agradecer muito, já agradeço mais ainda, mas pensei em lembrar a vocês que sábado nós temos o Festival Santa Plural aqui na escola, que é uma iniciativa da Associação de Famílias e que tem inúmeros objetivos, mas eu acho que o principal é que a gente aprenda a celebrar as conquistas que essa comunidade tem feito com muito trabalho, com muita reflexão, mas sábado é dia de festa, né? Nós temos a possibilidade de aprender, de dançar, de brincar, de ouvir, de ver a participação das crianças, de artistas, de pensadores convidados, e é muito importante que a gente conte com a nossa comunidade aqui no sábado. Depois eu pensei 2 ou 3 questões, eu gosto muito de um conceito do Savater, que a educação não é algo que a gente não consiga rever. E, enquanto você falava, eu pensava muito nisso. A gente tem muito essa construção de que o erro fixa. E eu sempre achei isso a parte mais pessimista da gente, porque a gente não pensa que o acerto fixa, mas que o erro, e que a gente não consegue retomar. E fiquei pensando, sempre eu penso isso, porque é o meu caso, se tem pais e mães e educadores de alunos ou filhos e filhas mais velhos aqui que pensam: nossa, mas eu nem lembro o que acontecia na hora da troca da fralda. Eu sempre falo isso para a Bia. Elas usaram fralda, as filhas, porque sempre era num ritmo tão absolutamente que é quase como se eu quisesse, e não é possível, ser mãe de novo, ou quisesse reviver, através de netos, não sei como, essa possibilidade de refazer. Mas existem possibilidades que sempre estão presentes na fase que a gente está vivendo, com filhos mais velhos, com filhos adolescentes, alunos, adultos ou não, de ir recuperando esse tempo de escuta, de pausa, de calma. E eu fiquei pensando o que a gente deixa de ver quando a gente tem tanta coisa para ensinar, para falar, para explicar, e que vocês convidam a gente o tempo todo. A gente tem recebido esse convite da primeiríssima infância de olhar, né, de observar. Eu fico pensando tanto que eu ia correr para o lado de lá do túnel, para chegar rápido, para não passe esse aperto, não, eu estou aqui.
né? Isso é uma questão. Uma outra que eu acho muito importante é porque a gente é dessa geração, e eu não vou citar nem as linhas ideológicas para vocês não acharem que eu estou aqui, mas que quer rendimento, performance muito imediata. Né? É para já que a gente vai perceber se o nosso investimento está dando certo. Uma das maiores ofensas que a gente teve num atendimento foi quando a gente ouviu que a gente estava com um déficit passivo, ativo. Era um termo esquisito que a gente pensava, gente, mas ativo. E eu falava, não é possível que nós vamos entrar. Educação é algo que a gente aposta, que a gente faça na continuidade da vida. Né? É na vida que a gente vai buscando esse caminho. E eu posso dizer para vocês que, às vezes, a gente precisa esperar muito para ver. Né? Mas para ver algo que lá na troca de fraldas começou, mas que a gente vai vendo quando percebe, inclusive, que a gente começa a aprender muito com os filhos mais velhos. E que inverte, em algumas situações, uma possibilidade linda de que você vire o objeto, quase que irritantemente, de aprendizagem dos seus filhos, e filhas, e alunos e alunas. Então, vamos apostar mais nesse tempo que começa e que existe hoje, mas que é um tempo que a gente vai precisar de muita vida para ir percebendo tudo isso acontecer. E a terceira e última coisa é que, para isso, a gente precisa, como a Sônia tão bem disse, de comunidade. Mas aí eu quero terminar pedindo que vocês corram no YouTube do Santa, quem não veio no Encontro de Famílias, e assistam um dos melhores momentos da minha experiência como educadora, que foi quando a gente recebeu a Iruana e a Nomami aqui, junto com a Ilana Katz e com a Ana Maria, e a Iruana falou um pouco para a gente o que ela estranhava na gente. Né? O que ela estava achando esquisito nos NAP, que somos nós. E, naquele momento, a gente pôde pensar que a gente precisa, sim, de uma comunidade para educar as crianças, mas que a gente também tem a possibilidade de educar as crianças para a comunidade, né? E não para um projeto pessoal, único e individual. E eu estava pensando que seria muito bacana que a gente pudesse ouvir a Iruana depois dessa fala, de novo, para voltar a pensar nisso, mas que hoje tem uma comunidade bonita aqui. Né? A gente tem educadores das redes públicas e privadas. A gente tem famílias, amigos da escola. E, por isso, a gente achou tão importante citar a Lúcia, né, dessa comunidade que, mesmo não estando diretamente na rotina, e ela tem que dizer para a gente todos os dias que ela está triste, infeliz, que a vida não está boa sem o trabalho cotidiano aqui com a gente, mas que vai produzindo conhecimento junto com a gente. E é essa a nossa utopia, que vocês, famílias, vocês, educadores, que a gente construa, então, conhecimento sobre as crianças e, a partir das crianças, juntos. Né? Vamos mostrar que a gente consegue fazer essa beleza. Venham sábado e muito obrigada pelo estudo, pela pesquisa, pelo livro, pela presença aqui hoje. Que bom ter a Carmen com a gente. Eu falei para a Bia, ela é irritantemente calma assim o tempo todo. Né? Que vocês já devem estar percebendo que não é o meu perfil mais marcante. Que beleza ter a Carmen aqui com a gente, que beleza a Vanessa, que estuda tão bem sempre para poder fazer isso. Obrigada, biblioteca, teatro, todo mundo.